abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3º ao 5º. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Grande Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos extraindo o bem que o Senhor tem dado, que vem desta misericórdia, deste trono de misericórdia. Temos extraído toda virtude, sabendo a hora que estamos vivendo, e esta hora nos satisfaz, nos alegra e traz para nós a revelação que precisamos ter. Ajuda-nos enquanto meditamos em Sua palavra, sê nosso auxílio, alimenta nossa alma, porque a Tua palavra é o pão da vida, e nossa alma pertence a Ti, e só pode alimentar com este pão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha só. Os ofícios não se misturam. Mesmo Timóteo, sendo um pastor, ele fazia um trabalho, uma obra do evangelista. Mas não era aquilo, apenas fazendo uma obra. Então vamos meditar um pouco nisto que os ofícios não se misturam. E Deus tem posto na igreja, conforme está em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, estes são os ofícios, e eles não se misturam. Quando está exercendo um ofício legitimamente, você não pode misturar com outro ofício. Se é evangelista, é evangelista. Se é um evangelista como Filipe, ele vai a Samaria, prega o evangelho, batiza o povo em nome de Jesus Cristo, conforme está em Atos 4:16, 8:16, obrigado, e cumprindo o seu ministério. Ele foi e fez o trabalho. Na hora de receber o Espírito Santo, era um ministério acima. Então o que fez o evangelista? Chamou Pedro. Então Pedro chegou, e eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo foram
batizados com o Espírito Santo. Cada um tem um ministério. Quero que cada um de nós venhamos entender que a pessoa tem que ser considerada naquele ofício. Você toma do ofício natural, normal aqui de um pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro, um azulejista. Ele tem que ser um oficial bem prático, que ele não mistura. Você já pensou bem? Um que assenta azulejo, logo ele é carpinteiro. Ele mistura seus ofícios normais. Aquilo não fica bom. Quando a pessoa é especializada numa coisa, ela teve tempo para aquilo, ela estudou para aquilo, para aquele fim. Você aplicando isso nas coisas de Deus, porque Deus não tem seminário para nós. O seminário que Deus tem é Jerusalém, é o Pentecoste. Esse é o seminário, o professor é o Espírito Santo. Entende? Porque é onde Deus me coloca, é onde Deus te coloca. Deus não forma nenhum de nós em seminário. Hoje são as igrejas que formam pastores em seminário. Mas Deus não. O seminário de Deus era o Pentecoste. Ele arrumou o Pentecoste e diz: vocês ficam lá até que. E esse até que levou pelo menos 10 dias. Porque tinha que cumprir o dia certo. E nada vem fora de tempo, fora de hora. Se Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou aqui na terra por volta de 40 dias. E ele disse que o Espírito Santo ia derramar. E logo o Espírito Santo tinha que descer no dia certo. Aí ele falou para os discípulos: vocês ficam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o Espírito Santo não descia. Porque enquanto não dá a hora certa, o Espírito Santo não desce. O irmão Branham diz assim: você pode querer colocar o Espírito Santo sobre uma pessoa, mas o Espírito Santo não pode descer enquanto a natureza daquela pessoa não combinar com a natureza do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Porque ele era o Cordeiro. A pomba desceu sobre o Cordeiro. Não podia descer sobre um lobo. Então você vê, o Espírito Santo vai descer sobre um lobo? Não, ele exala mau cheiro e o Espírito Santo vai embora. Por quê? Ele não tem a natureza que combina com a natureza do Espírito Santo. O Cordeiro tinha a natureza que combinava com a do Espírito Santo. Então, pomba e Espírito Santo deu certo, que é pomba e Cordeiro se uniu. O Cordeiro, Jesus, unindo com o Espírito Santo. Aquilo deu certo, desceu e acoplou-se. Por quê? A natureza dava certo. Muitos de nós queremos dizer: ó, eu tenho o Espírito Santo. Mas se pegar a nossa natureza e encostar no Espírito Santo, faz o Espírito Santo fugir de nós. Porque a natureza tem que dar certo. Porque o Espírito Santo não pode descer sobre um lobo, sobre um bode. O Espírito Santo desceu sobre um cordeiro. E se o Espírito Santo desceu sobre o Cordeiro no batismo de Jesus, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele desceu sobre os cordeiros que creram na ressurreição de Jesus Cristo. Entende? Aquilo eram cordeiros, e um cordeiro, ele não discute. Um cordeiro, ele cede seus direitos. O cordeiro, ele morre, ele não mata. O enganador é o bode. Você sabe que o bode, eles acostumavam pegar, para levar um cordeiro para a matança, levavam um bode junto. E o bode guiava o cordeiro. E o cordeiro vai, porque o cordeiro, ele tem aquela natureza mansa, andando, ele vai andando com qualquer um. E ele vai andando. E quando chegava no matadouro, o bode fazia que entrava e o cordeiro entrava, o bode saía fora. Aí o cordeiro morria.
Agora, o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele não precisou de ninguém guiá-lo. Aquele Cordeiro é só o Espírito Santo que o guiou. E quando Anás, Caifás, eles eram os bodes do dia, cheios de religião, cheios de conhecimento, cheios de homilética, cheios de tanta coisa que eles haviam conhecido, até da própria lei, que era verdade, mas eles não conheciam a manifestação do Cordeiro naquele dia. Irmãos, eu acho que uma das coisas mais terríveis é a gente não perceber quando Deus está manifestando. Ele manifesta e Deus é simples. Toma uma pessoa mais simples que tem aqui nesse tabernáculo hoje. Você diria, sou eu. O Espírito Santo, o Cordeiro, é mais simples que você. Você toma o mais humilde, o mais pobre que houver. O Espírito Santo é mais pobre ainda. Você diz, mas ele é rico. Sim. Qual de nós que nasceu na manjedoura? Qual de nós? Qual de nós que a mamãe não preocupou em fazer um enxoval? Porque tinha condições de fazer um pobre enxoval. Mas e Maria, que não tinha nem condições de fazer o enxoval, e aproveitou o pano que envolvia a canga do boi, para não machucar o pescoço do boi, ela tirou aquele pano e serviu de fralda. Isso é o que se lê na história. E é uma verdade, porque ela era pobre, ela não tinha com que. Por quê? O Espírito Santo não veio num lar rico? Porque o lar rico não queria levar nenhuma criança lá perto do estrume. Nenhum papai rico, mamãe rica, queria que o seu filho nascesse perto de animais. Mas o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em perdão, em graça, vem e nasce numa manjedoura. Escolhe um casal pobre como Maria e José, porque não tinha nada nem para oferecer, não tinha nada. As pessoas sempre tinham um cordeiro para oferecer. Maria não tinha que oferecer uma rolinha. Não tinha cordeiro para oferecer. Agora, não é apenas apoiando a pobreza, é Deus em simplicidade. Entende? A pobreza não é uma maldição, mas muitas vezes a gente é pobre, mas não é simples. A gente é pobre, mas não é humilde. E foi por isso que Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. São características que não é fácil uma pessoa ter. Mansa e humilde de coração. Podia estar em qualquer lugar, podia comer em qualquer lugar, podia dormir em qualquer lugar. Podia ser desprezado em qualquer lugar. Ele foi desprezado na festa de Simão, ele não importou. Foi desprezado ali. Agora, são características que o crente precisa ter para o Espírito Santo descer. Como que o Espírito Santo vai descer em mim se eu não tenho as mesmas características que teve o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo? Para o Cordeiro receber o Espírito Santo, ele tinha que ter natureza compatível ao Espírito Santo. E aquilo deu tão certo que ele desceu. São João viu o Espírito Santo descendo do céu em forma corpórea de pomba, não de pessoa distinta, forma corpórea de pássaro. Foi que o Espírito Santo tomou uma forma para poder manifestar, para poder ser visto. Deus para poder ser visto, porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele é Espírito Santo. Não existe um Deus Espírito, outro Deus Espírito Santo lá. Não existe. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Ele desceu sobre o Cordeiro porque a natureza combinou. E eu quero ter uma natureza dessa que combina com a natureza do Espírito Santo para que Ele possa descer, se acoplar em mim, falar comigo, cantar comigo, comer comigo, andar nas ruas comigo, ir ao supermercado comigo, entrar nas lojas comigo, andar de carro comigo.
tenho eu uma natureza que o Espírito Santo está dando certo comigo em todo lugar? Ou tem gente que diz ter o Espírito Santo só quando está na igreja? Quando está em casa não tem o Espírito Santo porque a roupa dela não condiz com o Espírito Santo. Quando está lá na fábrica, quando está entre colegas, não tem o Espírito Santo porque a natureza não condiz, porque fala palavrões entre um ou outro. Então, como ter o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo em qualquer situação, eu quero ter essa natureza em mim. E essa natureza do Espírito Santo vai me corrigir, vai me colocar em ordem dia a dia. Amém. Amém. Bom, a gente vai falando sobre isso, vamos longe mesmo nisso daqui. Mas é tremendo. Deixa nós pensarmos um pouquinho sobre esses ofícios, porque é muito importante. O ano de 62, na vida do irmão Branham, foi um ano difícil de transição de ministério, de etapa de ministério, de ofício de ministério. Foi um ano de transição. O irmão Branham, em 62, nós temos aqui perguntas e respostas número 15. Vocês podem ler esta pergunta e resposta, você vai ver como ele estava na expectativa que o Elias chegasse. O Elias vai vir porque Deus falou que vai mandar o Elias e ele virá. E ele estava ali aguardando Elias, sendo que o ministério de Elias iria manifestar exatamente nele. Mas ele estava aguardando aquele ministério. Ele estava fazendo uma obra do evangelista, ele estava curando enfermos, expulsando demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas estava aguardando um ministério profético. E ele diz aqui, olha, para você não se enganar, irmão Branham diz no parágrafo 209, perguntas e respostas, número 15. Ele diz, agora o que devo fazer? O que devo? Tenho eu que voltar ali? Agora, se Deus está me chamando para o evangelismo, então eu não posso ser o seu vidente. Se Deus está me chamando para o evangelismo, eu não posso ser o seu vidente e evangelista ao mesmo tempo. Como que é bom entender os ofícios de Deus, quando eles não se misturam. Agora o irmão Branham veio fazendo um grande trabalho de evangelista e o povo aceitou o irmão Branham. Mas o irmão Branham, mesmo tendo o dom profético, ele ficou aguardando aquilo manifestar conforme diz a palavra. E você sabe muito bem que o que ele tinha nas reuniões de dizer o seu nome é fulano e tal, e assim por diante, dando o endereço e número da casa da pessoa, dizendo até com quem a pessoa havia consultado, aquilo já era um sinal profético. Mas ele, como um profeta, sabia que ainda não estava exercendo o ministério, o ofício profético, porque aquele ofício profético não podia misturar com o evangelista. Certo? Isso é o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 219, eu estou lendo. Os ofícios não se misturam. Ofício de evangelista não se mistura. Tem gente que é assim, é o evangelista, ele sai e vai fazer um trabalho de evangelista. Então ele diz assim, Deus me chamou para o evangelismo. Muito bem, se ele é um evangelista, ele não é pastor, ele é um evangelista. Então ele vai e faz um trabalho de evangelista. Chega numa cidade, ele solta panfletos, ele convida o povo, ele faz reunião, ele ora pelos enfermos, ele expulsa demônios, ele prega o evangelho como ele é, ele prega a deidade de Deus e não a trindade, ele prega batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ensina para o povo o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um trabalho do evangelista, de esclarecer às pessoas o que ele está pregando, o que a Bíblia diz, o que Jesus mandou fazer, o que Pedro fez. E o que Pedro fez no dia de Pentecostes não foi o homem Pedro, foi o Espírito Santo em Pedro. Amém? O Espírito Santo é quem estava realizando aquele ministério naquele dia, e todo mundo precisa respeitar um ministério. Você viu o que era o ministério de Pedro no dia de Pentecostes? Oh, receber o Espírito Santo, falar em línguas, foi maravilhoso aquilo. Espera um pouquinho, mas logo em seguida, Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 2, 38, eles batizaram o povo em nome do Senhor Jesus Cristo.
Por que que aqui, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele era Pedro verdadeiro? Por que aqui, quando ele batizou em nome de Jesus Cristo, ele não era Pedro verdadeiro mais? Qual o motivo? Então as pessoas não têm a revelação do que Pedro era. Ele tinha o ministério certo. Ele pregou, recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e foi para ele que Jesus Cristo diz: ó, eu te dou a chave do reino do céu. Para quem você abrir, está aberto. No dia de Pentecostes, Pedro começou a abrir a porta do céu para os outros. Eu fico pensando que nós, os pregadores, pregar que nós estamos levando o povo para o céu através da palavra, mostrando Jesus para o povo através da palavra, mas não abre o céu para o povo conforme Pedro abriu, e Pedro tinha chaves. E se Pedro tinha chaves e abriu o céu do jeito que ele abriu, nós também temos que abrir como Pedro abriu. Não podemos abrir diferente. A hora que perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Atos 2,37. Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este evangelho foi para todos, que ele informou: é para vocês, os judeus, para seus filhos, os judeus, para os que estão longe, os samaritanos e gentios, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, tanto judeu, samaritano e gentil, como Deus está chamando até hoje. Quando Deus está chamando, estou eu entendendo o chamado de Deus? Estou entendendo ele me chamar? Jesus diz em São João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estou eu entendendo a voz de Jesus hoje? Que ele está chamando, me chamando para arrepender, me chamando para ser batizado no nome dele. Você sabe que nós todos queremos ir para o céu. O povo quer ir para o céu. E todos nós pregamos: Jesus é curador, Jesus é salvador. Quando é para ser batizado em nome de Jesus Cristo, já arrepia. Falou: opa, aí não. Mas espera lá, quem é que vai te levar para o céu? É Jesus ou não? É Jesus. Então por que você e eu não queremos receber no batismo o nome dele? Isso é como uma moça que vai casar e não quer receber o nome do rapaz. Diz: não, eu vou continuar com o meu nome mesmo, o nome da minha parentela, do meu papai, da minha mamãe, mas eu não vou receber o seu nome, não. Não. A igreja de Deus, o crente em Cristo, ele recebe este nome já no batismo. E aquele nome que ele recebe no batismo, em nome de Jesus Cristo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando você recebe esse nome ali, você ainda tem que prosseguir para que tenha o selo do Espírito Santo sobre aquele nome na sua vida. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, arrepende em primeiro lugar, é batizado em segundo lugar, e logo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa tem que prosseguir até receber o dom do Espírito Santo. Ela tem que saber o ministrante que está ministrando para ela. A pessoa tem que ser assim. Hoje todos nós queremos ir para o céu, então nós temos que ser vivos. Porque hoje os pregadores querem te levar para o céu só se você der dinheiro. Você deu dinheiro e já fala que o céu é seu. Deu dinheiro, o céu é seu. Eles não estão importando com mais nada. Você deu dinheiro, o céu é seu. Agora não tem Bíblia para isso. Para o céu você vai de graça. Quando você oferta, você dizima, isso daí é problema entre você e Deus, porque você é agradecido pela sua salvação. Você já é agradecido por ser salvo, então eu pago meu dízimo porque eu sou grato pelo que Deus fez por mim. Eu oferto porque eu sou grato pelo que Deus fez por mim. Agora que eu tenho que fazer mais alguma coisa, isso e aquilo, e dar dinheiro para poder ir para o céu, e até para ser abençoado, não, tudo é de graça. Jesus nos deu tudo de graça lá no Calvário. Quando Ele consumou a obra, Ele consumou tudo de graça. Você não tem que fazer nada. Eu gosto de pensar nisso, porque a graça é uma das melhores coisas que a gente tem até hoje. É a graça. O que eu tenho que fazer? Você pergunta para a graça. Ela diz nada.
Mas eu tenho que orar bastante. Não, você simplesmente tem que crer. Eu sou a graça. Eu não tenho como te exigir nada de você. Eu sou a graça. Mas para me salvar? De graça também. Mas não vai cobrar nada de mim, de tirar o cigarro de mim, a cachaça, o adultério de mim, não, tudo de graça. Eu faço isso de graça porque eu te amo, eu sou a graça. Ele é a graça, Ele é o amor, Ele é Deus, Deus é amor, Deus é graça. Agora, por que você faz as coisas boas? Por que você vem à igreja? Por que você assiste os cultos? Por que você ora? Por que você dizima? Por que você oferta? É porque a graça te salvou. Sim? Porque a graça te salvou. Então, se a graça fez tudo de graça para mim, por que eu não posso também fazer tudo de graça? Diz São Paulo, o que você recebeu, de graça dai. Diz Jesus, né? Recebeu de graça dai. Você recebe de graça o Evangelho, você não pode dizer que você pagou nada. Se você disser assim, eu orei por isso, graças a Deus estou abençoado, você está mentindo, porque você não precisa de orar nem para ser abençoado, você precisa de crer. Se você crê em Deus, Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em regiões celestiais. Deus já te abençoou, creia ou não, a bênção está aí. Se você conseguir dizer assim, ó, mas eu creio, aí ela cai. A bênção está aí. A maldição está sobre o mundo. Sabe o que está faltando? Sair do mundo? Os verdadeiros crentes. A hora que os verdadeiros crentes saírem do mundo, a maldição cai. A tribulação vai descer. É a hora que os verdadeiros crentes saírem da terra. Porque na terra tem muitos crentes, mas é muito falso. Mesmo dentro do nosso tabernáculo. Não vou falar aqui, aqui é o povão tudo santo. Não, senhor. Não, senhor. Não é assim, não. Você que tem que ver que tipo de crente você é. Ou se você é crente só aqui, quando você sai ali na rua, você já faz coisa errada. Quando vai no supermercado, outra coisa errada. E quando volta um troco a mais para você, você não devolve. Isso não é crente. Isso não é crente. Se você for em qualquer lugar e eles voltaram um troco a mais para você, você sai dali contando, mas passou. Chega lá e você enganou-me e voltou troco a mais. Aqui, isso não é meu. Aí eu vou para casa, eu durmo em paz, eu sou sossegado, sou abençoado, porque eu não dormi com nada dos outros em mim. Crente é crente em todo lugar, gente. Agora tem gente que é crente só na igreja. Na igreja é mãozinha posta. Aleluia, glória a Deus. Lá em casa é Satanás. Lá em casa brigo com todo mundo. Lá em casa não combino com nenhum vizinho. Agora, o que é isso? Verdadeiros crentes. Deus está em busca de verdadeiros crentes. Deus está em busca de gente temente, gente que olha na palavra dele e diz, olha, eu amo essa palavra. E eu estou vendo que ela me conquistou. Eu estou sendo conquistado a cada dia por essa Bíblia, porque ela é verdade. Ela não tem nada que me engana, essa Bíblia não tem nada que me ilude. Ela não me promete um céu com a vida suja. Não, ela não me promete. Essa Bíblia, ela só me promete um céu de graça, mas não sujo. E Ele me deu até o que me limpa para ir para lá, me deu sangue. Já verti sangue, e sangue de bode não vai adiantar? Sangue de homem algum vai adiantar? Tem que ser o sangue de Cristo. Já está tudo vertido, já te comprei. Olha, você tem que sair daqui crendo assim, o preço já foi pago. Se o diabo fuxicar e dizer, não, você ainda deve, diz Satanás, eu não devo mais nada, porque Jesus pagou toda a minha dívida. Não devo nada para ninguém. Paulo diz assim, não devais nada a ninguém, senão o amor. O amor você deve para todo mundo. Agora, não diga que eu devo alguma coisa à minha salvação. Ele me deu de graça. Ele me deu de graça. O ar que eu respiro, Ele me deu de graça. A vida que eu tenho, Ele me deu de graça. Você anda, tudo de graça. Você enxerga, tudo de graça. Oh, irmão, isso é tão bom, meu Deus do céu. Tudo de graça. Essa luz aqui eu tenho que pagar. Tem que pagar. E ela clareia só isso aqui.
Agora Deus te dá 2 olhos, que é a lâmpada do corpo são os olhos, diz a Bíblia, e ilumina todo dia. Você sai, acorda de manhã, vê tudo. Que bênção, que maravilha! E pergunta, quanto que o senhor me cobra por mês dessa luz dos olhos? De graça, nada. Estou falando, quanto o senhor me cobra pelas cordas vocais que o senhor me deu? Nada, isso é de graça. Eu escuto muito bem, ou um pouco, ou quase nada, mas é tão bom ouvir um pouquinho. Quanto que o senhor me cobra? Nada. E se você tiver fé, eu curo tudo. Se a audição não está boa, se você tiver fé, eu curo. A graça diz, eu curo tudo. Você pode escutar perfeitamente. Se você não estiver enxergando, pode enxergar. Amém. Aqui nós temos 2 testemunhos. O irmão Lucas aqui, irmão Lucas, o óculos dele parecia um fundo de garrafa. Chega aqui no tabernáculo, depois sem óculos. Precisava de óculos para tudo, para andar, agora chega aqui na igreja sem óculos. O que é isso? Se Deus não curou, quem foi que curou? Agora precisou fazer muito comércio, muita gritaria? Não, aí está aí sem óculos. Olha o irmão do resumo ali, o irmão Adriano. Aqui não tem, nem o maquinista não está aqui, não tem ninguém para filmar ninguém aqui, né, pai? Você fala que é como se está falando ao vento. Que eu não tenho que fazer serviço de tudo aqui. Agora, o irmão Adriano, Agostinho Adriano. Que coisa, é Adriano dos Santos, né? Adriano dos Santos, irmão Adriano dos Santos. O que faz os resumos. Você já pensou bem? O rapaz usava óculos. Não enxergava quase nada. De vez em quando ele chega com uma mensagem, ele diz, ô pastor, olha aqui. Eu disse, então leia, porque eu tenho que pôr óculos. Eu tenho que pôr óculos e ele já está enxergando ali. Ele está enxergando. Agora o quê? Quanto Deus cobrou? Nada, tudo de graça. Tudo de graça. Isso é cura. Eu estou falando umas curas fresquinhas. Daí aconteceu agora dentro desse ano. Dentro desse ano é cura que Deus está realizando e você deve dizer, muito obrigado, Senhor. É a graça. Diga, por que eu estou vivo? É a graça. Agora, eu posso fazer essa mistura de ofício que eu estou fazendo aqui hoje, falando para vocês sobre evangelismo, que é cura divina, e agora eu vou entrar na vida profética, porque é uma mensagem para você. Mas como é bom você entender o ministério, como o irmão Brana entendeu isso daqui. Ele diz aqui agora, se Deus está me chamando para o evangelismo, então eu não posso ser o seu vidente e evangelista ao mesmo tempo. Os ofícios não se misturam. Estou apenas lutando com o vento. Se eu vou ser um evangelista, eu terei que ser um evangelista. Se eu vou ser o seu vidente, eu ficarei em alguma parte nas montanhas e ficarei afastado, sem igreja, sem congregação, até eu ouvir do Senhor e sair e entregá-la e voltar outra vez. Agora, entender isso aqui, os ofícios não se misturam. O que o irmão Brana fez, irmãos, foi tão claro que não misturou o ofício dele. Até 62, essa mensagem de 62, maio de 62. Você tem, senhores, esse o tempo, 31 de 62. Mas quando começou o ministério de vidente, mesmo, sendo que ele já usava potencialmente esse ministério antes, ele já nasceu profeta, só que ele estava fazendo a obra do evangelista desde quando ele pôs a pedra fundamental lá no tabernáculo Brana, e Deus diz para ele, faça a obra de um evangelista. E ele fez esta obra de um evangelista, e tem gente que pensa que o irmão Brana só fez a obra do evangelista, eles não conseguem ver o ano 63, 64 e 65, que foram 3 anos de ministério profético. Não foi agora um evangelista, foi um profeta. O evangelista trouxe cura divina, todo mundo aceitou. Jesus, quando apareceu curando os enfermos, todo mundo queria Jesus. Oh, Jesus de Nazaré, aleluia. Gente boa, Jesus é curador. Eu fui abençoado, fui curado por ele. Teve um dia que ele deu uma vira-volta, uma meia volta, ele deu e disse, se vocês não comerem a minha carne e não beberam o meu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Eles deram uma olhada para ele, 70 pregadores, ele desviou agora.
Moisés falou que nós não podemos comer carne nem de porco. Ele falou que tem que comer a carne dele. Moisés disse que nós não podemos beber sangue. Ele falou que tem que beber o dele. Um pregador olhou para o outro e disse: vamos embora? Vamos. Se Jesus desviou. Jesus estava certo. A mensagem dele é para dar uma peneirada para falsos pastores, falsos obreiros, falsos evangelistas, falsos missionários e ir embora. E ele mesmo quem tinha chamado-os para pregar. Mas agora ele mesmo deu uma mensagem que eles não entenderam porque a mensagem era profética. Quando ele estava curando enfermos, todo mundo estava ao lado dele. Quem que não queria estar ao lado dele curando os enfermos? Mas no dia que ele deu aquela meia volta e disse: vocês não comer minha carne e beber meu sangue, Jesus não explicou não. Ele podia ter parado e explicado, mas ele não explicou, porque tem mensagem que Deus manda para a terra que não é para explicar. É para as pessoas tropeçar, cair e morrer. Porque o eleito nunca tropeça, nem cai, nem morre. O eleito escuta e pondera a coisa. É isso daí. Pedro diz: olha, você falou que é para comer sua carne, eu creio tanto no que o senhor fala, eu não sei que jeito que vai acontecer, mas o senhor falou, está falado. O outro olhava e disse: não, o senhor falou, está falado, não, eu vou examinar com a lei de Moisés. Aí examinava com a lei de Moisés, não, a lei de Moisés disse que não pode comer nem carne de porco. E agora está falando que é para comer a carne dele, não dá. A lei de Moisés diz que não pode comer sangue de animal. Ele diz que é para beber o dele. Mas Pedro não ficou preocupado com isso. Pedro disse: um dia o senhor vai revelar isso e eu vou ficar por aqui, não importa o que aconteça, eu estou entendendo essa mudança de ofício. Eu estou entendendo que o senhor largou de curar enfermos ali e já está pregando para mandar um monte de pregador embora. Eu estou entendendo. Fala o que o senhor quiser. Daqui a pouco o senhor vai acabar revelando isso para nós. Eu vou ficar quieto aqui. Eu não entendo, mas eu creio. Irmãos, a coisa é crer no enviado de Deus. E o que Jesus era? Era um homem. Deus em carne, mas era homem. Eles olhavam para ele, ele não era bonito, ele era desfigurado, ele era Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, ele era magérrimo, as costelas estão mostrando aquilo, fraco no físico, doente, a Bíblia diz, um homem de dores. Mas era Deus. Ele era o profeta que o próprio Deus falou através de Moisés: o Senhor nosso Deus vai levantar um homem dentre vós. Deuteronômio 18, verso 18. E isso aconteceu nos dias que Jesus estava na terra. Se eles entendessem, aquele que Moisés falou estava ali, de pé, sem parecer, sem formosura, mas havia mudado o ministério, tinha uma transição de ministério, e quando houve aquela transição de ministério, houve uma confusão na mente das pessoas, porque o que Jesus falou parece que não enquadrava com a lei, mas ele era graça, e a lei estava tudo dentro dele, ele estava cumprindo a lei e dando a graça para eles. E aquilo ficava muito mais bonito, mas eles não perceberam aquilo. E o que Jesus estava fazendo era verdade. Só que Jesus não explicou. Irmãos, tem coisa que o irmão Brana pregou e Deus falou para ele: não explica. Não foi isso que Deus falou para o irmão Brana? Não diga para ninguém. Você contou a primeira etapa, você viu o que se arrumou. Deus falou para ele. Você contou a segunda etapa, você viu o que você fez. Embaraçou toda a sua linha. Diz: mas esta terceira etapa, não diga a ninguém. E ele estava pelejando para dizer. Ele pegou um cordão grosso e um orifício bem pequenininho, e, naquela visão, e ele pelejando para colocar aquele cordão. E Deus teve que vir falar para ele: falou, não tente ensinar coisas sobrenaturais, que é um cordão grosso, para os bebês pentecostais que tem o orifício da fé muito pequeno, que não entra, desfia tudo. Não tente. E depois o irmão Brana veio, pregou, falou sobre o sétimo selo, e que Deus disse para ele sobre o sétimo selo, que aquilo ali era o segredo, o sétimo é o segredo, o sétimo é o fim, o sétimo é a vinda do Senhor, e não explicou. Não diga para ninguém, Brana, não diga para ninguém.
Deixa eles formar doutrina, porque depois, vamos aqui fazer agora um drama, depois eu vou te levar, e esse povo vai ficar aí crendo em você, mas uns vão crer que você vai ter que ressuscitar para fazer isso, porque Deus viu tudo. Deus é onisciente, Deus viu tudo. Olha, eles vão crer que você vai ter que ressuscitar para revelar isso, e já foi revelado, mas não diga para eles que foi. Não diga para ninguém, está aí, mas não diz para ninguém. Jesus chegou e disse, se vocês não comer minha carne e não beber meu sangue, vocês não têm vida, e não explicou. Agora depois que os pregadores foi tudo embora, passou mais um tempinho, Jesus foi dar a ceia e não explicou ainda. Na hora de dar a ceia, ele não explicou. E simplesmente falou com a maior suavidade. Isto é meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu sangue, bebei dele todos. Ah, irmão, naquela hora Pedro, Tiago, João e outros caíram esse moço, é tão simples. Nós não entendemos naquele dia, mas ficamos. Aí, ó, é comer esse pão asmo, que é o corpo dele, e beber esse vinho aqui, que é o sangue dele. E a gente não sabia, mas ficou quieto. Não adiantava ir atrás dos 70 que foi embora, porque aqueles 70 não cria nisso. Não cria. Não adianta você querer ir atrás dos 70 da mensagem, que eles não viram que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, para revelar os 7 selos. E se eles pudessem entender, quando alguns dizem que o 7º selo não foi revelado, gente, era o 7º selo que é o primeiro a ser aberto. O 7º selo é o que abre os outros, porque o 7º selo é a 7ª trombeta, que é o irmão Brana. O 7º selo também é o ministério do 7º anjo, que foi o ministério do irmão Brana. E o ministério do irmão Brana, que é o 7º, é o mistério de toda a Bíblia. Primeiro selo 33. Então, estava ali o mistério maior, revelando os mistérios menores. O maior mistério é o 7º selo na Bíblia. E havendo aberto o Cordeiro, o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Foi a primeira coisa que aconteceu antes do primeiro selo ser revelado. Foi a primeira coisa que aconteceu, foi quando ele desceu do céu, havendo o Cordeiro, tomado o livro, converteu em leão, e desceu no monte pôr do sol. Ele veio primeiro. Olha ele ali com o 7º selo primeiro, porque é o 7º selo que revela os outros. As pessoas que não têm revelação do ministério do Filho do Homem, do ministério do 7º anjo, do ministério do profeta desta era, nunca vão ficar sabendo dos mistérios revelados dos selos. Nunca vão ficar sabendo. Porque o próprio Deus falou para ele, não diga para ninguém. Já pensou bem? Não diga a ninguém. E Jesus podia ter falado para os discípulos naquele dia, vocês lembram aquele dia que eu disse que vocês tinham que comer minha carne, beber meu sangue? Então, é isso aqui. Ele nem explicou. Ele só deu a ceia para eles e continuou o ministério normal. Isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Mas não foi lembrar eles que ele tinha pregado lá atrás uma mensagem desse jeito, que os outros não sabiam e que agora estava sendo revelada na ação da ceia. Só de dar o pão e dar o vinho, estava mostrando a revelação, o que era comer o corpo e beber o sangue dele. Agora, todos nós sabemos que a ceia que nós tomamos, aquele pão não é o corpo, é símbolo do corpo de Cristo. Aquele vinho não é o sangue, é símbolo do sangue de Cristo. Mas quando há uma transição de ministério, de evangelista para profeta, as pessoas não entendem, nem o profeta entendeu. Eu estou lendo essa mensagem aqui, leia ela em casa para você ver, leia pondo-nos ao lado de Jesus também, e você vai ver o próprio irmão Brana não entendendo, e ele estava esperando Elias, o qual era ele mesmo. Ele estava esperando um homem que viesse pregar essa mensagem, e ele estava pregando essa mensagem, ele aguardando um homem. Era a transição de ministério de evangelista para profeta. E ele está dizendo aqui, se ele vai me usar como evangelista, então eu vou ter que voltar ao campo evangelístico
e vou pregar novamente para o povo, curar os enfermos, vou orar pelos enfermos. Agora, se ele vai me usar como profeta, ele vai me mandar para o deserto, para o mato, e eu vou receber dele, e vou chegar aqui, entregar para vocês e voltar para lá outra vez. Agora, isso é o que é um profeta na Bíblia. Vai João Batista. O que era João Batista? Ele vinha do deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naqueles dias, Lucas 2, verso 1, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Havia os sacerdotes, mas a palavra vem ao profeta. Há sacerdotes, há pastores no mundo, mas você nunca espera, você é muito confiante nos pastores. Mas você nunca espera vir a pastores, porque pastor é sacerdote, e Anás também era sacerdote, e Caifás também era, e a palavra não veio para eles, a palavra veio ao profeta. Então, o que você tem que saber é que você precisa ir ao profeta para encontrar a palavra do Senhor daquele dia. Porque os homens eram sacerdotes, mas a palavra do Senhor não foi aos sacerdotes. Por quê? Porque a palavra não vai ao sacerdote, a palavra vai ao profeta. Porque eu, Senhor, ele mesmo disse que ele não muda, e ele não muda a sua maneira de falar e de agir também não. Ele não muda. Ele não muda. O que ele falou está falado. Certo? Ele diz que revelaria estas coisas ao profeta, seu servo primeiro. Já está em Apocalipse 10, 7. Depois que foi revelado ao profeta, então eu não creio no irmão Brana como evangelista só. Não, eu creio na transição de ministério. Eu creio que ele foi evangelista, mesmo ter nasceu um profeta. Mas Deus mandou ele fazer uma obra de evangelista, e ele fez até o início de 63, quando chegou aquele início de 63, Deus já mudou o ministério dele de evangelista para profeta. Amém? Isso daqui eu creio que é o suficiente para nós hoje, onde o irmão Brana já mostra, claro, os ofícios não se misturam. A transição de governo, vocês podem ver, nós todos ficamos confusos quando há uma transição de governo. Você não sabe o que vai acontecer, a pessoa não sabe para quem vai votar, é um período confuso, é uma troca. E o que aconteceu no tempo de Jesus foi exatamente isso, um período confuso, de lei para graça. Era uma troca, era uma mudança. E Deus estava numa transição de ministério, para mudar de lei para graça. E Jesus veio agora de um menino Jesus, do jovem adolescente que falava com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, que ensinava-os com 12 anos. Ele tinha essa sabedoria, depois desaparece por um período de 18 anos que nós não sabemos, a Bíblia não relata sobre ele, e ele volta com 30 anos para ser batizado. Aí foi batizado, isso diz o irmão Brana. Isso prova que nenhum pastor pode chegar ao púlpito sem que primeiro seja batizado com o Espírito Santo, porque nem Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou o ministério antes do Espírito Santo. Ele, para começar o ministério, ele foi batizado nas águas, e logo o Espírito Santo desceu e o batizou também. Aí ele começou o evangelho. Aí você vai ver ele começa na tentação primeiro. Ele foi para o monte da tentação. Por isso que a pessoa fica sem saber o que fazer. Mas meu Deus, depois que eu batizei, a coisa ficou mais feia. Por certo que fica mais feia. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4. Então ele foi tentado pelo diabo, mas já que ele era batizado, certo, ele recebeu o Espírito Santo. Agora, o diabo tentou ele com tudo. O diabo tentou ele com dinheiro, mulher e fama. Aquela tentação lá do monte foi dinheiro, mulher e fama. Te dou isso e prostrado me adorar, transforma essas pedras em pães e lança daqui abaixo, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito. Quer dizer, o próprio diabo citando a Bíblia para Jesus. E Jesus vencendo o diabo. Vence uma, vence duas, vence três. E na terceira vez que o diabo não conseguiu, aí o diabo foi embora, cansado, esgotado,
foi embora, e a Bíblia diz assim: e os anjos vieram e o serviram. Quando os anjos vieram e serviram a Jesus, aí ele foi para o monte começar a pregar o sermão do monte. Daqui a pouco, meu irmão, aquilo foi muito bom, mas ele chega ao Monte Calvário. O sermão agora era no Monte Calvário, calado, silencioso, sem falar nada, batia nele. Diga-nos quem foi que te bateu. Não abria a boca. 7º selo, silêncio, silêncio, quietinho, batia nele. Ele não abriu a sua boca, mas aquele ladrão que o reconheceu, o ladrão que não o reconheceu, dizia: desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Ele não abriu a boca. Mas a hora que o outro ladrão reconheceu sua miséria, seu pecado, sua vida suja, e disse: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui, nós merecemos esta cruz, mas esse homem do centro, ele não merece isto. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquilo rompeu o 7º selo, abriu, rompeu o silêncio, acabou o silêncio. Naquele instante, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Venceu o silêncio. Gente, é só o eleito hoje que vai entender a mensagem dos 7 selos. Vocês vão perceber, só o eleito vai entender a mensagem dos 7 selos. Os ladrões, pregadores que roubam a palavra do povo da esquerda, eles não vão entender. Tem que ter alguém da direita, alguém que pode entender a palavra, a revelação, e dizer: eu não entendo muito bem isso, mas eu creio que o 7º anjo veio e revelou tudo. Lembra de mim. Ele diz: hoje mesmo você já tem a revelação. Hoje mesmo você já foi revelada, foi revelado que eu sou. Era isto que Jesus queria saber dos homens. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem: eles dizem lá fora que o senhor é Jeremias, porque o senhor é muito melancólico, chora muito, e o senhor é João Batista, o senhor é muito rude para pregar, ou um dos profetas. Nada disso. Isso não me satisfaz. Mas e vocês que comeu comigo, que dormiu comigo, que andou comigo, que está no meu ministério, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro levanta. Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Pedro não conhecia nada de homilética. E vós que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi seminário, não foi escola evangélica que te ensinou, mas meu Pai que está no céu. A luz desceu naquela hora, porque ele tinha sido revelado direto pelo Pai. Vocês esperam ser revelado por mim? Não, você tem que ser revelado direto pelo Pai. O Pai tem que revelar para você, assim como o Pai revelou para mim, revelou para Pedro, tem que revelar para você. Amém, amém. Então, entenda isso para mim terminar. Quando há transição de etapa de ministério, nesse ponto você precisa ver, porque os ministérios, eles não podem se misturar. Como a irmã Brana diz aqui, os ofícios não se misturam. Então, se os ofícios não se misturam, nós temos que saber que a terceira etapa do ministério do profeta foi ser profeta, foi ser vidente. A terceira etapa já aconteceu. É por isso que ele diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, 373 e 374. Isso daqui é o suficiente para nós. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te ouvir, de receber sua palavra, de receber sua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. De joelhos partamos nosso pão, de joelhos partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos
beber, de joelhos unidos no beber. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de O rei da Babilônia construiu uma estátua e um decreto lançou, e o povo daquelas províncias tinha que adorar o que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a fornalha e não quis adorar. E quando eles foram lançados, o quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Daniel estava orando e foi surpreso pelo caluniador, e diante do rei foi levado para ser forçado a negar ao Senhor. Por ser fiel e temente, na cova dos leões o rei mandou jogar. E quando ele foi jogado, o quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Na vida do servo de Deus existe alegria, mas também provação. E na hora que ele é provado, resiste à luta sempre em oração. Embora na grande tormenta, Jó exemplo, meu querido irmão, clame com sabedoria, ao raiar o dia terá solução. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui.